Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. É há muito uma personalidade conhecida do mundo do humor, mas esta semana ganhou destaque na Justiça Nacional. É ré num processo em que a dupla musical Anjos pede mais de 1 milhão de euros de indemnização pela publicação de um vídeo satírico no Instagram da comediante. E é pelo interesse gerado neste processo que Joana Marques é a figura da semana. Mas afinal, o que levou a banda a processar Joana Marques? Os irmãos Daniel e Nuno Rosado queixam-se que a humorista publicou um vídeo no Instagram onde cantam o hino na abertura da competição MotoGP, que é intercalado com expressões dos jurados do programa Ídolos como se estivessem a odiar o desempenho. Do mar, nobre povo, nação valente e imortal, entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus igrejos avós, que há de guiar-te à vitória. Às armas, sobre a terra e sobre o mar. Às armas, pela pátria, contra os canhões marchar. Depois entraste ali num campo muito delicado, que é assassinar uma música destas, e eu tive que mandar parar. Este é o hino cantado pela dupla Sérgio e Nelson Rosado, onde os cantores dizem ter tido problemas técnicos que levou ao processo em tribunal. A imprensa e o Observador ao Minuto têm acompanhado as sessões do julgamento, que gerou muito interesse no público, não só porque uma humorista é acusada de danos patrimoniais, mas também pelo valor de 1 milhão de euros, coisa rara no sistema jurídico português. Joana Marques ainda não prestou depoimento no tribunal, mas o processo tem decorrido. À entrada no Palácio da Justiça prestou declarações, sim, aos jornalistas. Eu lamento estar também a fazer perder o vosso tempo, acho que estamos todos a perder tempo útil. O meu não é especialmente valioso, portanto também não tenho problema em estar aqui estes 2 dias. O tempo do tribunal, se calhar, podia ser um bocadinho mais bem aproveitado para outras questões, mas tudo bem, fui convidada e cá estou. Sei que a outra parte também lamenta termos chegado a tribunal. Eu acho isso um bocadinho curioso, faz lembrar aquelas pessoas que escolhem um restaurante, marcam a mesa e depois dizem, pá, que chatice, temos que vir almoçar aqui. Mas pronto, cá estou com todo o gosto e sobretudo com muita curiosidade, porque foi prometido que hoje ia finalmente saber estas coisas graves que se passaram e eu venho na expectativa de descobrir também, porque ainda não percebi. E pronto, tenho muita coisa para dizer, fui tomando muitas notas ao longo deste ano, houve momentos muito divertidos e depois pretendo falar sobre isso tudo em sede própria. Mas este processo é apenas o ponto de partida para sabermos mais sobre Joana Marques. Todos os dias, a comediante encontra um alvo para fazer humor no podcast líder da audiência extremamente desagradável da Rádio Renascença. Gustavo Santos, por exemplo, é um dos preferidos. Extremamente desagradável, extremamente desagradável. Acham que é muito cedo para voltar a falar do Gustavo Santos? Nunca, minha amiga. O único perigo é tentas parecer que tens... Como é que vou dizer isto? Uma paixão por ele. E tenho. Sim. E mais felizmente é correspondida, porque ele também está sempre a pensar em mim. Nunca ninguém me ouviu falar mal de quem fala mal de mim, mano. Nunca acontece. Mano. E tenho muita gente a falar mal de mim. Nunca ninguém me ouviu falar mal dessas pessoas. Nunca. Eu posso ser assim. Joana Marques, pá, não é uma humorista, não tem graça nenhuma. Isto não é falar mal, é? Sério, isto não é falar mal. Sim. Eu não conheço o ser humano que está ali, meu. Já te disse, por isso é que eu convidei que é para almoçar. Podia ser interessante, meu. Mas pronto, não foi aceito e ela continua dentro daquele estúdio da Renascença a mandar bordoadas, que é interessante, eu acho que ela já percebeu, que não me atingem. Que não me atingem. Então não vais Assim, almoçar com ele? Por acaso nota-se. Não sabia deste convite.
Na altura falámos disso, eu realmente não fui, mas dito assim, parece que eu desde que recusei o convite do Gustavo para almoçar, que estou aqui fechada neste estúdio sem sair, não é? Um excerto de um dos extremamente desagradáveis, e a este podcast pouco se escapam influencers, coaches e apresentadores de programas de entretenimento, como Casados à Primeira Vista. Todos são material para a Joana Marques. Sou concorrente ao Miss Portugal Universo e fui nomeada Miss Val do Tejo em novembro do ano passado. Será que de Alcanena à Benavente Miss Val do Tejo, será que de Alcanena à Benavente está tudo ceguinho? Tem ali material de Miss Universo e deixam-nos escapar? Olhem, quem ficou a ganhar foi o Ruben, um homem que não se enerva com nada. Eu estou a adorar conhecer a irmã da noiva, sem dúvida, e só isso já é um ponto a favor da noiva. A minha mulher trabalha em quê? A minha futura mulher, minha noiva. Mulher é influencer. Boa. Não há nada que tire este homem do sério, ele não está nervoso, é impressionante. É verdade, ele é imperturbável, ele está à espera no altar, fica a saber que vai ter de sustentar uma influencer do Val do Tejo firme. E mantém o sorriso, é um homem pronto para tudo, até para viver o resto dos seus dias a gravar unboxings e giveaways e não sei o quê. E também há alvos que respondem com bastante fair play. Um deles foi a apresentadora da TVI, Cristina Ferreira, que convidou Joana Marques para o programa 2 às 10. Tu vives de alguma forma a falar mal dos outros. Sim, é uma maneira de ver as coisas. Sim, não é? Sim. Isso não te incomoda? Não, ou nada. Nunca, em momento algum, porque eu não vejo a coisa como falar mal de, não é? Sim. Quem andou anos e anos a falar mal dos outros foi o Cláudio. E mesmo assim não via. E mesmo assim não gostava que as pessoas me dissessem isso. Eu analiso comportamentos. Exatamente. E eu também analiso, se calhar, de uma forma mais satírica, mais humorística, mas acho que é a mesma coisa. Quem também não escapa à sátira são os coachers. A Joana Marques encheu no ano passado o pavilhão Atlântico com um espetáculo chamado Desconfia, a gozar com o fenómeno do coaching. Também enche coliseus com espetáculos de stand-up e escreve com a equipa de Ricardo Araújo Pereira para o programa Isto é Gozar com Quem Trabalha. Mas de onde vem Joana Marques? Joana Marques nasceu em janeiro de 1986 em Lisboa e passou a infância entre a casa dos avós, no Restelo, e a casa dos pais, em Linda a Velha. Os meus pais sempre foram, sobretudo o meu pai, muito rígido com a disciplina e com as regras, e a casa da minha avó era o oposto disso, em tudo, sei lá, desde a coisa mais simples, ao lanche podes comer o que tu quiseres. Lembro-me de abrir a porta da despensa da minha avó e escolho, é aquele exagero que os avós permitem, que hoje em dia nós, enquanto pais, censuramos os avós se fizerem isso aos nossos filhos, não é? No fundo a deseducar, mas na altura acho que não se falava tanto desse problema, nem do açúcar e dessas coisas que nós agora sabemos. Então eu sinto que era mesmo, minha avó tinha disponibilidade total para brincar connosco, e portanto depois da escola ir para lá era uma alegria. E eu não me lembro, mas os meus pais contam que eu fazia fitas muito complicadas para depois ir para casa, quando eles ao fim do dia vinham finalmente buscar-me para irmos para casa. Isso é normal, acho. Acho que eu não queria nem por nada, porque de facto estava ali nesse tal paraíso em que se pode fazer tudo, em que brincávamos toda a tarde, e depois era chato voltar ao mundo das regras. Hoje em dia, pronto, estou do lado dos meus pais e percebo que se não tivesse tido regras, seria hoje em dia uma pessoa, ia dizer insuportável, mas mais insuportável do que já sei. Ao podcast Geração 80 do Expresso, recorda também como em criança fazia teatros com o irmão, mas a diferença de idades levava-os a ter gostos muito diferentes. É o lado sério, seguiu o lado sério. Dentro das humanidades foi para o lado sério e eu desviei para o outro lado. Então faz crítica social mais para humorística, e ele faz uma crítica diferente. Exatamente, e ele às vezes até me dizia assim: olha, ontem fui ver um filme que tu és capaz de gostar. Eu, está bem, registava o filme e depois via no jornal, mas tu deste tipo uma estrela. Ele, sim, mas eu acho que tu vais gostar. Isto mostra a nossa diferença de gosto. E foi sempre assim, mesmo em música. Eu lembro dele estar no quarto dele fechado, naquela fase complicada da adolescência, a ouvir Nick Cave e coisas do género, e eu estar a ouvir Spice Girls e Backstreet Boys. Portanto, os nossos gostos eram completamente divergentes, ainda hoje são muito diferentes. Joana Marques licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mas guarda poucas memórias porque queria ser guionista. E passava mais tempo dedicada a trabalhar nas produções fictícias e à faculdade fazer os exames, mas foi o curso de guionismo que a entusiasmou. E começou como guionista para a Ana Bola e a Maria Rueff, dali saltou para o Canal Q e a primeira experiência televisiva foi mesmo no programa Altos e Baixos, que fazia com o marido Daniel Leitão. Depois, mais tarde, foi para a rádio, onde fez as manhãs da Antena 3. E hoje faz o Extremamente Desagradável, cujo título foi ideia da Inês Lopes Gonçalves, já vamos falar dela, que com a Ana Galvão fazem o programa às 3 da manhã. Admite também
que se satiriza ela própria com um dos problemas que a atormenta. Por exemplo, na minha hipocondria, eu falo muito disso, como acho sempre que estou a poucos dias de ficar muito doente com gravidade e morrer, e digo isto assim a brincar, mas vem de uma ansiedade a sério, ou seja, eu acho de facto isso, mas o meu exercício é brincar com isso e dizer às pessoas, todas riem, e quando elas riem eu penso, pois é, isto não faz sentido, no fundo eu estou a procurar essa validação, não é? No fundo quero que elas me digam que vai correr tudo bem, portanto eu diria que se calhar uma das minhas falhas mais fáceis de apontar é esta ansiedade, hipocondria e achar sempre que vai acontecer o pior possível. Já lá vamos também. É o programa Alta Definição revela que tenta controlar o ímpeto de proteção com os filhos pequenos, Xavier e Nicolau, para não despassar esses receios. Fervorosamente portista, já escreveu um livro sobre o tema e com um marido benfiquista, o filho mais novo é sportinguista. Os dois, conta, são muito diferentes. E agora vamos ao momento em que falamos com um amigo de Joana Marques. Vamos a isso, como sempre a Raquel Abcacis tem a função de encontrar um amigo ou amiga da figura da semana que nos possa ajudar a conhecer melhor a personagem que biografamos de forma breve aqui na Tarde Política. É quem? A Inês Lopes Gonçalves, amiga de longa data e que faz com a Joana Marques e a Ana Galvão o programa da manhã da Rádio Renascença às 3 da manhã. Inês Gonçalves, pedia-lhe que nos contasse um episódio com a Joana Marques que tenha vivido com ela, que acho que a define. O que eu vou contar aqui sobre a Joana não é propriamente um episódio ou uma história com um princípio, um meio e um fim, mas foi um comportamento dela que eu observei uma vez que estávamos em Bruxelas, salvo erro, tínhamos ido lá em trabalho, por causa da rádio, e íamos a andar na rua e a dado momento tivemos de passar por baixo de um prédio que estava, portanto, junto a um prédio que estava em obras, e portanto havia andaimes montados e uma grande parafernália e barulho de obras. E a Joana passou e encolheu-se, assim, quase com receio que alguma coisa caísse lá de cima, não sei. E é um comportamento que eu vejo muitas vezes nela, às vezes em situações destas, por exemplo, a passar um torniquete ou uma porta automática. E é muito engraçado, porque a Joana não tem medo de nada, mas depois nestas pequenas situações é uma grande mariquinhas, e eu vejo-a quase assim uma espécie de Asterix, o pequeno gaulês, que não tem medo de nada, é incrivelmente corajosa, não tem medo das palavras, não tem medo de ninguém, mas o seu único receio é que eventualmente o céu lhe caia por cima da cabeça. E agora um desejo para o futuro da Joana Marques. O meu desejo para o futuro é que os tribunais sejam ocupados com as questões que realmente devem merecer a nossa atenção. E desejo também, a muito curto prazo, que, em concreto, neste caso, o Tribunal decida a favor da Joana Marques, sob pena de uma decisão em sentido contrário, abrir um precedente terrível, e ainda por cima numa altura em que me parece que valores como a liberdade estão um bocadinho sob ameaça. Portanto, é este o meu desejo para o futuro. A ver, vamos, qual vai ser o desfecho deste julgamento inédito em Portugal. E para onde vai Joana Marques a partir daqui? Será que vai ter problemas no julgamento que a opõe aos anjos? Ou será que a juíza vai considerar que não há limites para o amor? E na vida profissional, será que vai continuar com o extremamente desagradável que tanto sucesso tem? É a própria que admite que não tem plano nem estratégia de carreira, limitando-se a estar ocupada a fazer piadas todos os dias. Umas resultam, diz ela, outras não. Quanto à figura da semana, esta semana foi a Joana Marques. Voltamos na próxima sexta-feira com mais um perfil, com mais um protagonista.